Então hoje eu vou continuar falando sobre doença renal policística autossômica dominante. Eu vou responder algumas perguntas a mais da doutora Juliana, que é residente de nefrologia. Hoje as perguntas são principalmente relacionadas a aconselhamento genético, questões éticas e questões reprodutivas. Esse vídeo é destinado principalmente a profissionais de saúde, quem é nefrologista ou quem trabalha com aconselhamento genético das pessoas que têm doença renal policística. Então vamos lá, primeira pergunta da Juliana. Quando que vale a pena testar os filhos assintomáticos de uma pessoa que tem doença renal policística e se a gente deve fazer o teste em crianças? Então, quando a gente fala da doença renal policística, como a herança autossômica dominante, uma pessoa que tem a doença e teve filhos, a gente sabe que cada um dos filhos tem uma probabilidade de 50% de ter dado aquela mutação. Aí, quando a gente fala em teste genético em pessoas assintomáticas, tem que sempre entender qual seria o benefício e o malefício de testar essa pessoa. Então, se é um adulto de 20 anos de idade, por exemplo, se tem a variante patogênica no gene PKD1, se herdou a mutação do pai ou da mãe, a gente não vai ter nenhuma conduta médica imediata para modificar a história natural da doença. E uma pessoa que tem um diagnóstico de uma doença genética, ela pode ter alguns prejuízos que ela não consegue entender inicialmente. Vou dar um exemplo. Imagina que a pessoa mora numa cidade pequena e por algum motivo a informação de que ela tem esse diagnóstico genético vazou. E aí se ela vai procurar um emprego, por exemplo, uma pessoa pode não querer empregar esse paciente porque tem uma doença genética e talvez precise, sei lá, se afastar mais do trabalho ou se aposentar mais cedo. O que se passa na cabeça das pessoas a gente não tem como saber. Mas o fato é que se tem uma doença genética, ela pode ser vítima de preconceito para conseguir um emprego. O mesmo poderia acontecer com um plano de saúde ou seguro de vida. Então ele poderia ter um benefício negado por uma doença pré-existente, né? Então essas são questões importantes. Além da questão da saúde mental, a pessoa pode ficar mais ansiosa por saber que ela tem uma alteração genética. Por isso que é importante a pessoa entender muito bem o porquê que ela está fazendo aquele exame genético naquele momento assintomático. Quando a gente fala de crianças e adolescentes, e aqui a gente pode colocar uma idade de corte de 18 anos, então pessoas com menos de 18 anos, aí entram algumas questões adicionais que são mais sensíveis. Então é importante a gente lembrar que todo mundo tem o direito de não saber se tem uma doença genética. Então, o fato de você ter uma mutação familiar, né, uma mutação na tua família no gene PKD1 ou PKD2, por exemplo, e você saber que está em risco, não quer dizer que você tenha que saber o teu diagnóstico. Eu posso ser super curiosa e querer saber, mas o paciente pode não querer saber. E a pessoa tem esse direito. Eu não posso insistir para que ele faça o exame genético. Então, o direito de não saber é um direito de cada um. E a pessoa, sei lá, se a gente faz um teste genético numa criança de 5 anos, como é uma doença genética, a genética dela não vai mudar ao longo da vida, a gente imagina, essa criança tem essa mutação aos 5 anos e essa mutação vai acompanhar ela por toda a vida. Então, se ela chegar lá com 30 anos de idade e falar que, olha, eu não queria saber que eu tinha uma doença genética, esse direito foi roubado dela, quando a gente fez o exame genético na fase da infância. O direito de não saber é uma coisa que tem que ser preservada e tem que ser explicada também para os pais, né? Que a criança tem esse direito. A segunda coisa é que as pessoas têm que ter autonomia para decidir se elas querem ou não querem saber. E essa autonomia, ela vem com a idade, com o amadurecimento. Por isso que a gente fala na idade de 18 anos. Então, como uma regra, com menos de 18 anos, a pessoa não tem autonomia suficiente para decidir. Isso, não é que a pessoa é incapaz ou que ela não consegue raciocinar direito. É que para decidir essa questão complexa, a gente entende que a partir dos 18 anos ela consegue fazer isso com mais facilidade, mas antes dos 18 anos é improvável que ela consiga. A terceira questão é que um diagnóstico genético pode mudar a dinâmica familiar, e isso acontece bastante, tá? Então, o fato da criança ter uma mutação genética no PKD1 pode ser um motivo pelo qual os pais colocam a criança em vários esportes e viram obcecados por saúde e sei lá, não deixa a criança comer pipoca com sal na festa junina, coisas assim. Por quê? Porque eles acham que isso vai prejudicar a saúde dela no futuro. Então, isso é um prejuízo para a criança que ela não consegue entender de imediato, mas é relacionado com o exame genético, com um diagnóstico que não precisaria ter sido feito, tá? E claro que a criança também pode ser vítima de preconceito. Não para conseguir um emprego, mas ela pode ser vítima de preconceito da escola. Então, pode ser que ela sofra bullying ou que ela seja, que alguém ache que é uma doença contagiosa, mesmo obviamente não sendo, e aí ela acaba sendo uma vítima dessa dinâmica que se cria a partir de um diagnóstico que não precisaria ter sido feito. Então é importante a gente tomar muito cuidado para testar crianças e adolescentes. Normalmente, quando os pais buscam diagnóstico, tem dois motivos principais, né? Se a gente consegue dar espaço para os pais entenderem esses motivos, normalmente o desejo de fazer o exame genético acaba, né? Então o primeiro motivo é que eles falam assim, eu quero fazer para ter certeza que meu filho não herdou minha mutação, né? Então assim, bom, ele pode ter dado, assim, tem uma probabilidade de 50% do exame vir alterado. E às vezes a pessoa tá fugindo de uma culpa que não se justifica, porque ninguém tem culpa de passar uma doença genética, mas a pessoa tá fugindo disso inconscientemente e o exame genético pode piorar tudo, né? Então,
existe uma chance da criança ser diagnosticada. E a segunda coisa que os pais mais falam é que eles querem fazer o diagnóstico logo para prevenir, para tratar, prevenir. E na verdade, uma criança que tem uma mutação genética no PKD1, a vida dela vai mudar o quê? Nada. Ela deve ter uma vida saudável. Uma vida normal, como todas as crianças, né? E como todo mundo tem que se cuidar, ter uma saúde boa, né? Então, a ideia é que numa consulta, para testar crianças que a gente não testa, né? Crianças e adolescentes, mas principalmente deixar os pais tranquilos com relação a essa conduta, explicar o motivo e normalmente, assim, é uma situação muito fácil de ser resolvida na conversa, no diálogo, na explicação, no aconselhamento genético. Quando a situação não é resolvida, essa é uma indicação clara de encaminhar para um geneticista, porque a gente que é médico geneticista, a gente é treinado desde muito cedo a fazer esse tipo de aconselhamento genético e a gente é treinado na vida real mesmo, empiricamente, a lidar com situações complexas de aconselhamento genético. Então vale a pena encaminhar, tá? Então, a segunda pergunta da Juliana. Existe aconselhamento genético ideal antes da gravidez? Assim, o aconselhamento genético, idealmente, ele é antes da gravidez mesmo, tá? Então, como é uma doença hereditária, ela pode ser transmitida para os filhos, é importante que a pessoa entenda que existe essa possibilidade. Então, quando o casal quer engravidar e um deles tem a doença renal policística, a primeira coisa que a gente orienta é que venha o casal na consulta, porque a gestação e qualquer medida relacionada à gravidez, ela tem que ser uma decisão do casal. Então essa é a primeira coisa, já pede para ver o casal. Segunda é que a pessoa, o adulto que tem a alteração familiar, né, que tem uma história familiar de doença renal, ela deve fazer o exame genético nela mesma. Então ela faz o teste genético e identifica lá a mutação familiar no gene PKD1. Quando ela tem uma mutação familiar conhecida, aí a gente tem algumas possibilidades. Então a primeira coisa é que o casal pode engravidar espontaneamente com o risco de 50% de transmitir essa mutação para os filhos. E é muito importante a gente lembrar que uma pessoa que tem uma doença genética, ela tem o direito de ter filhos. Não cabe a mim decidir se é certo ou errado transmitir ou trazer ao mundo uma pessoa com doença renal policística. Todo mundo tem esse direito. E a gente tem que deixar isso claro para a pessoa, porque às vezes a pessoa fica até envergonhada. Nossa, mas como é que eu vou ter um filho com essa doença? Bom, você tem essa doença e tá aqui, certo? Eu sempre falo isso, olha, você tem 35 anos, você tem essa mutação genética e foi descobrir agora, né? Então, é compatível com a vida, a decisão é do casal, mas é importante que eles não sintam culpa se eles quiserem ter um filho espontaneamente, tá? A segunda possibilidade é fazer uma fertilização in vitro, né? Então, eu vou falar mais disso na próxima pergunta. Então, faz uma FIV, seleciona os embriões e aí, a partir disso, é possível que se escolham os embriões que não têm a mutação genética familiar, né? Isso tem várias implicações diferentes. E também é possível que o casal, obviamente, né, pegue óvulos doados ou espermatozoides doados ou adote crianças. O mais importante para o aconselhamento genético de um casal que quer engravidar é que a gente não pode ser diretivo. Então, o que eu penso, não importa. Se a minha opinião é que não deveriam ter filhos ou que deveriam ter filhos, isso não tem a menor importância. O que a gente precisa é passar informação sobre todas as possibilidades que esse casal tem para ter filhos. E lembrando que eles também podem não querer ter filhos, né? Então, tudo é uma decisão do casal, né? Eles têm autonomia para decidir. Então, não sendo diretivo é o caminho correto, tá? Então, o ideal é aquela pessoa que chega em casa e conta da consulta, explica qual que é o risco de recorrência, as possibilidades que existem. E aí, quando alguém pergunta, tá, mas qual que é a opinião do médico? O que o médico falou? O que ele acha? Ah, eu não sei a opinião do médico. Eu não entendi, eu não sei o que ele pensa. Essa é a melhor forma de você saber que você fez um bom aconselhamento genético, tá? Penúltima pergunta da Juliana agora. Como que funciona o diagnóstico genético pré-implantacional na doença renal policística? Então, quando uma pessoa tem uma mutação genética conhecida no gene da doença renal policística, seja o PKD1 ou o PKD2, ela pode fazer uma fertilização in vitro. Então, são retirados óvulos e espermatozoides, é feita a fecundação extrauterina e após alguns dias de evolução daquele embrião, é feita uma biópsia do embrião e aí é feita a testagem genética para essa mutação familiar. Bom, o que acontece com a FIV é que em qualquer situação o casal pode ter sucesso ou insucesso na reprodução assistida. Então, se de repente a mulher tem uma idade muito avançada ou uma reserva ovariana muito baixa, pode ser que esse casal não consiga gerar filhos mesmo com FIV. Então, a taxa de insucesso ela vai depender de vários fatores. A doença renal policística não é um desses fatores, tá? Então, vários fatores vão influenciar aí. E o casal tem que ter essa noção antes de iniciar o processo. Outra coisa bem importante aqui, de novo, né? Tem que ser o casal para decidir. Não pode ser só a mulher ou só o homem. Por quê? Porque, de repente, um deles é super católico e acredita que a vida começa no embrião. E aí, como é que você vai descartar um embrião se você acha que aquilo ali é um bebê, é uma vida? Entende? Isso pode gerar um conflito que poderia ter sido prevenido se o casal tivesse tomado a decisão conjunta e pensado nisso anteriormente, conjuntamente. Então, é importante o casal entender o que é a FIV, o que se faz com os embriões que têm a variante patogênica e os que não têm. Porque dependendo do que eles acreditam que é certo ou errado, eles vão seguir um caminho ou outro. Mas é importante eles pensarem em todas as possibilidades antes.
antes. Lembrando também que a FIV é cara, né? Então nem todos os casais vão poder fazer FIV. E alguns vão engravidar espontaneamente. E tudo bem, acho que as pessoas também têm que ter esse direito. É importante que eles saibam que essa também é uma possibilidade, tá? A última pergunta da Juliana é sobre o uso de hormônios para fertilização in vitro numa mulher que tem doença renal policística autossômica dominante. Então a ideia é a seguinte: será que o estrogênio vai aumentar a progressão dos cistos renais, vai piorar a velocidade da doença ou os cistos hepáticos? E a resposta é que a gente não sabe muito, porque são doenças raras e o número de pessoas incluídas em todos os estudos é bem pequeno, tá? Mas a recomendação geral é a seguinte: que as mulheres que estejam considerando fazer fertilização in vitro, que elas façam uma imagem hepática antes, porque aparentemente os cistos hepáticos eles podem aumentar de quantidade de volume e progredir mais rapidamente por conta dos hormônios usados na FIV. Mas, de novo, assim, é um número pequeno de pacientes e essa não seria uma contraindicação, né? O ideal é que seja feita uma avaliação, pelo menos uma avaliação inicial, com um médico, uma clínica de reprodução assistida. Beleza? Bom, então vou parando por aqui. Espero ter respondido a esse segundo bloco de perguntas. Ainda tem mais um bloco de perguntas que eu vou deixar para a semana que vem. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Qualquer dúvida que tenha é só deixar aqui nos comentários. Muito obrigada a quem chegou até aqui.